Vamos para o nosso terceiro módulo, segundo bloco de questões. Vamos à correção? Então vamos. Acerca do desenvolvimento de lideranças, julgue os itens seguintes. A perspectiva contingencial. Opa. Um minuto. Vai, caneta. Então vamos lá, começando de novo. Acerca do desenvolvimento de liderança, julgue os itens seguintes. A perspectiva contingencial. O que significa contingência? Tudo é relativo, tudo depende. Da liderança, defende que a eficácia de um estilo de liderança. E aí, quais são os estilos de liderança que nós temos? Lembra? Autocrático, liberal ou laissez-faire, também chamado de consultivo, democrático, também chamado de participativo. Então, a perspectiva contingencial da liderança defende que a eficácia de um estilo de liderança independe da situação em que ela ocorre. Independe? Errado. Depende. Tá bom? Por quê? Na liderança contingencial, tudo é relativo, tudo depende da situação. Então, está errado. Próxima questão. 21. A capacidade de um líder conduzir um processo de mudança planejada é independente da sua habilidade em aglutinar os liderados em prol dos objetivos? Então, vamos lá. Capacidade. Nós temos aptidão, habilidade, capacidade. Aptidão, inata. Habilidade, destreza, saber fazer. Capacidade é a sua habilidade atual, proveniente de treinamento. Tá bom? Então, a capacidade de um líder em conduzir um processo de mudança planejada é independente da sua habilidade? Não, para você ter mudança, lembra? A mudança é a passagem de um estado para o outro. Então, depende da habilidade em aglutinar os liderados. Ou seja, o líder que não consegue juntar as pessoas, liderar as pessoas, é um líder fraco. Consequentemente, não consegue implementar as mudanças. Então, está errado. – 22. As atividades de treinamento e desenvolvimento de líderes. Lembrando, o treinamento, ele é pontual no cargo. O desenvolvimento para carreira, longo prazo. Então, as atividades de treinamento e desenvolvimento de líderes devem, o que é isso? 100%. Devem reforçar as características gerenciais, ou seja, de gerir, de comandar, de organizar, e empreendedoras, de tomar decisões em busca de oportunidades, desses profissionais, bem como aprimorar as técnicas de relacionamento pessoal. Então, repetindo,
As atividades de treinamento e desenvolvimento de líderes devem reforçar as características gerenciais, certo, e empreendedoras desses profissionais, certinho, bem como aprimorar as técnicas de relacionamento pessoal, certo. Uma característica da liderança orientada para as pessoas. O que é isso? É o líder pessoas. Está mais preocupado com as pessoas do que com as tarefas. É a ênfase na cobrança e a avaliação do desempenho dos liderados? Errado. Isso daí é o líder tarefa, também chamado autocrático, também chamado de autoritário. Então está errado. Considerando as teorias motivacionais de Maslow e Herzberg e a teoria X e Y Jung. Maslow, hierarquia das necessidades mais urgentes para as menos urgentes. Necessidades fisiológicas de segurança social, estima e autorrealização. O Herzberg, teoria de 2 fatores, fatores higiênicos e fatores motivacionais. Fatores higiênicos, chamados de insatisfacientes. Fatores motivacionais, também chamados de satisfacientes. E a teoria XY, teoria XY do MacGregor. X, o homem é mau, é indolente, é preguiçoso. E na Y, o homem é bom, é proativo, tem capacidade de decidir. Julgue os itens que se seguem. Então vamos lá. 24. A teoria da hierarquia das necessidades de Maslow inclui as necessidades fisiológicas? Certo. As necessidades de segurança? Certo. As necessidades sociais ou de associação? Certo. De estima, ego, poder, ambição? Certo. E de autorrealização? Certinho. De acordo com essa abordagem, quando 2 níveis de necessidades não forem satisfeitos, o mais baixo deles irá prevalecer? Certo. Então, na pirâmide, nós temos necessidades fisiológicas, segurança, social, ego, autorrealização. Ego, estima, tudo a mesma coisa. Então, se eu tenho 2 níveis aqui, quem vai ser preponderante, né? As necessidades de segurança, as fisiológicas. Primeiro as necessidades fisiológicas, depois as necessidades de segurança. Ou seja, você vai ter maior preocupação em conseguir um prato de comida do que uma casa própria. Então está certinho. 25. No 4º nível da hierarquia de Maslow, lembrando. Então a gente tem primeiro nível, que é mais embaixo, ou seja, necessidades fisiológicas, segurança, sociais, estima, ego e autorrealização. Então, no 4º nível da hierarquia de Maslow, a necessidade de estima. Tá certo? Certinho. Estão as necessidades de amor. 4º nível, estima. Só que as necessidades de amor e afeição são as necessidades sociais.
Então, o que ele está pedindo aqui, necessidades de amor, afeição, relacionamento com outras pessoas, são as necessidades sociais, que é o nosso terceiro nível. Né? Então, até aqui está certo, mas aqui está errado. Então, errada a questão. De acordo com a teoria dos dois fatores de Herzberg, são considerados exemplo de fatores higiênicos. Salário, lembra? Herzberg, fatores higiênicos, também chamados de insatisfacientes. Quando ótimo, ausência de insatisfação, e quando ruim, geram insatisfação. Não é isso? Então tá aqui. Bebedouro. Mas aqui são os higiênicos, também chamados de insatisfacientes. Quando ótimo, quando ruim. Quando ótimo, a ausência de insatisfação. E quando ruim, gera insatisfação. Os motivacionais, também chamados de satisfacientes. Então vamos lá. O que nós temos? Ótimo e ruim. Exemplo, reconhecimento. Quando ótimo, gera satisfação. E quando ruim, a ausência de satisfação. Então, salário, supervisão, relacionamento com os colegas de trabalho e políticas organizacionais são higiênicos? Certo. Esses fatores promovem a motivação para o trabalho? Eles não promovem, tá? Quem promove a motivação são os fatores motivacionais, também chamados de satisfacientes. Então está errada a questão. 27. A teoria de MacGregor sugere que as concepções gerenciais sobre a natureza humana ou sobre a natureza da relação homem-trabalho afetam o modo de agir de gerente. O que é isso? É como o gerente enxerga o subordinado. Uma concepção desfavorável, teoria X, o homem é mau, é preguiçoso, é indolente, sobre o trabalhador levaria a práticas gerenciais autoritárias, certo? Se o funcionário, né, é visto, não é que ele seja, como desleixado, mau, preguiçoso, então o gerente vai ter que ser o quê? Mais incisivo. Com supervisão direta e grande controle sobre o desempenho do subordinado, certo? O gerente vai ter que ficar o quê? No pé do subordinado, porque ele é preguiçoso, indolente, ele é mau. A abordagem taylorista seria um exemplo de teoria X, certo? O Taylor é o pai da administração científica. Estudos de tempos e movimentos. O funcionário, ele é uma peça da engrenagem. Então, ele tem que ser o quê? Supervisionado, acompanhado de perto. Então, está certinho. Diante de problemas triviais na equipe de trabalho. Então, do que a gente está falando? A respeito do trabalho em equipe. Então, diante de problemas triviais na equipe de trabalho, as pessoas devem adotar comportamentos mais assertivos e de colaboração? Vamos lá, vamos lembrar aqui. A gente tem o chamado grid gerencial.
Então vamos lá, o que quer dizer isso? Quando eu tenho a cooperatividade, se refere à preocupação com os outros. Então, quando eu falo em cooperatividade, estou falando da preocupação com os outros. E quando eu falo na assertividade, a preocupação com o eu. Então, baixa cooperatividade, baixa essa assertividade é o líder evasivo. Fuga, evitante. Quando é que eu adoto isso? Quando eu tenho problemas triviais ou problemas muito complexos. Eu empurro com a barriga. Alta cooperatividade, ou seja, muita preocupação com os outros e baixa preocupação com eu. É o líder acomodativo, apaziguador. É aquele que quer deixar, né, as coisas, né, quer acalmar a situação. Não quer fazer tumulto, não. Está mais preocupado com os outros do que com ele mesmo. Baixa cooperatividade, alta assertividade. É o líder dominador competitivo. Quando é que eu utilizo isso daqui? Situações de conflito, rebelião na prisão. Ele chega baixando o sarrafo lá. Tá? Alta preocupação com os outros, alta preocupação com o eu. Isso daqui é integração, colaboração. Uma solução ganha-ganha para ambas as partes. Preocupado com os outros, comigo mesmo. E, mais ou menos, é o líder compartilhador, ou estilo compartilhador, compromisso lá. Uma solução perde e ganha. Eu ganho, você perde, cada um perde um pouquinho, tá? É mais ou menos mesmo. Então, problemas triviais. Na equipe de trabalho, as pessoas devem adotar comportamento mais assertivos e de colaboração? Não, menos e menos. Ou seja, é o líder evasivo, fuga. Então vai ser menos cooperativo, menos assertivo. Então está errado. Em uma equipe de trabalho, o papel socioemocional, social e de emoções, é evidenciado quando o indivíduo proporciona apoio para as necessidades emocionais de seus colegas de trabalho. Certo? É aquele indivíduo que está fazendo o quê? Está junto com as pessoas, dando apoio social e apoio emocional. Por exemplo, muito comum nos líderes, né, que são líderes pessoas, não líder-tarefa. Tá? O líder-tarefa ele é mais pontual, o foco dele é a tarefa, não é a pessoa. Então tá certo? Certinho. Vamos lá. O fato de dois colegas de trabalho procurarem chegar a uma solução comum para um problema interpessoal na equipe constitui um exemplo de evitação? Não, meus queridos. Vamos lá, vamos desenhar novamente a nossa grade. A cooperatividade, a assertividade, líder evasivo, fuga, acomodativo, apaziguador, integração, colaboração, compartilhador, compromisso. Dominador competitivo. Então,
Essa postura de líder evasivo, fuga, é para quem está tentando o quê? Evitar o problema. Então, dois colegas procurarem chegar a uma solução comum. O que é isso? Uma solução ganha-ganha. Integração, colaboração. Para um problema interpessoal na equipe, constitui um exemplo de evitação? A evitação é baixa cooperatividade, baixa assertividade. Então está errado. Pessoas motivadas e convencidas a permanecer em uma equipe constituem um exemplo de coesão das equipes de trabalho. Vamos lá. A pessoa está motivada, ou seja, ela tem um motivo para querer estar ali, um motivo para fazer alguma coisa. E ela foi convencida, fica, vai dar certo. Time de futebol, exemplo mais simples do que esse. Nosso time é bom. Se a gente se juntar, se a gente se unir, nós podemos ganhar o campeonato. Então, convencidas a permanecer em uma equipe, constitui um exemplo de coesão da equipe de trabalho. A equipe está motivada, está unida, perseguindo um objetivo comum. O que é isso? Um NUC. Significa que eu tenho uma equipe coesa? Certo. Tá? Por quê? As pessoas querem ficar ali porque elas têm um motivo. Então, isso permite o quê? Tornar a equipe unida, coesa, harmoniosa. Então, está certinho. 32. Na fase de tempestade do processo de formação de equipe. Então, vamos lá. Do que a gente está falando aí? Da equipe e das fases da equipe. Fases da equipe ou fases do grupo. Então, primeiro, formação ou inicial. Segunda, tempestade ou conflito. Terceira, normatização. Quarta, desempenho. Quinta, encerramento ou desfazimento. Então, vamos nós. Então, na fase de tempestade do processo de formação. Então, fase de formação ou inicial, é a primeira fase. As pessoas não se conhecem, se tratam com todo respeito lá. Então, exemplo, primeiro dia de Big Brother, né? O senhor, a senhora. Segunda fase, tempestade ou conflito. As pessoas têm suas diferenças e manifestam as suas diferenças. Uma semana lá de Big Brother. Seu cachorro, seu porco, seu isso, seu aquilo outro. Terceira fase, normatização, regras de convivência. Exemplo, irmão quando briga. Esse lado do sofá é meu, esse lado do quarto é meu. Quarta fase, a fase de desempenho. O pessoal sabe que para resolver o problema vai ter que se unir. Exemplo, time que quer fugir do rebaixamento ou que quer ser campeão brasileiro. Tem que deixar as diferenças de lado. A quinta é encerramento ou desfazimento. O pessoal está no ápice do desempenho. E aí, acabou o trabalho, acabou o projeto, cada um segue o seu rumo. Então, na fase de tempestade do processo de formação de equipe, tempestade, conflito lá. As relações entre os membros de uma equipe tornam-se conflituosas e divergentes? Certo. O pessoal começa a se estapear lá.
33. As situações em que as pessoas simplesmente não colaboram entre si ou intencionalmente discordam sobre alguma questão em particular, constituem exemplo de quebra de comunicação? Vamos lá, as pessoas estão discordando sobre alguma coisa. Isso é quebra de comunicação? Não, meu povinho. Quebra de comunicação é quando não tem comunicação. Aí, pelo contrário, né? É excesso de comunicação. Lembrando, processo de comunicação. Emissor, codificação, mensagem, decodificação, receptor, feedback e o ruído. Então, quebra de comunicação é quando não tem qualquer uma das partes da comunicação. Aqui não, tem comunicação até demais. Então, está errado. Julgue os itens a seguir relativos ao gerenciamento de conflitos nas organizações. Nas organizações, cabe à área de recursos humanos garantir o equilíbrio nas relações entre os funcionários e a organização. Galera, garantir é um exagero, tá? Mas, assim, vamos ser tão chato, não. Vamos ver o que diz no restante. E sua ação envolve o gerenciamento de potenciais conflitos? Isso está certo. A área de recursos humanos, ela tem que tomar medidas para evitar que o pessoal se mate lá. Do que é exemplo a percepção negativa dos funcionários que não são recompensados de forma compatível com o seu trabalho na organização? Certo? O que quer dizer isso? O cara trabalha pra caramba, traz resultados excepcionais para a empresa. Não ganha nada? Nem um reconhecimento? Não há motivação que prospere assim, não é isso? Então, certinho. 35. Aquele que utiliza a estratégia de acomodação. Lembrando, a acomodação tá aqui, não é isso? Acomodação, apaziguamento. Para gerenciar conflito, satisfaz os interesses do outro em detrimento dos próprios interesses? Certo, ele está mais preocupado com os outros do que com o eu. Então, aqui é alta cooperatividade, baixa assertividade. Então, tá certinho. 36. A estratégia de evitar o conflito é a melhor maneira de garantir o ganha-ganha? Evitar o conflito tá aqui. Evitar é aquela coisa do perde. Tá? É evitação evasiva. O ganha-ganha tá aqui. Ganha-ganha é integração, colaboração. Então, a estratégia de evitar o conflito é a melhor maneira de garantir o ganha-ganha? Evitar não, a estratégia de integração, colaboração. Então, está errado. Em situações vitais para o bem-estar da organização, a
competição é a estratégia mais adequada para o gerenciamento de conflito no caso de uma das partes saber que está com a razão? Então vamos lá. Aqui é o dominador competitivo. Quando é que eu utilizo isso? Situações urgentes. Exemplo, rebelião na prisão. Então, essa estratégia de gerenciamento de conflito, no caso, quando uma das partes está com a razão, é a mais indicada? Rebelião de prisão, sim. Eu sei que os presos estão errados em si, né, em destruir, em se matar, em fazer reféns lá. Então eu entro com uma estratégia de competição, entro. Tá certo. E, para finalizar, denomina-se abordagem processual a estratégia de resolução de conflito embasada na modificação das condições antecedentes desse conflito. Condições antecedentes é uma abordagem preventiva. A abordagem processual é como vai se dar a resolução do conflito. Se eu quero modificar o que antecede, então eu estou agindo de maneira preventiva. Eu evito que aquilo ocorra. Exemplo, regras. Não pode isso, não pode aquilo outro. O que eu estou fazendo? Evitando o conflito. Então está errado. Entendido, meus queridos? Como fomos? Um abraço e boa sorte.